Olá, meu irmão, seja bem-vindo a este vídeo muito especial na Escola de Profecia. Eu quero compartilhar com vocês agora um assunto muito sério, um pouco mais profundo, e convido o nosso irmão para poder nos apresentar. Acompanhe. O que eu não entendo é porque tantos adventistas não veem o que está acontecendo agora. Essa coisa é que muitos cristãos hoje estão tentando usar o governo para legislar a moralidade, chegando ao ponto de colocar por escrito seu plano de legislar um dia de descanso, chegando mesmo a dizer que a separação entre a igreja e o Estado é uma mentira. Bem, em primeiro lugar, não existe uma cláusula de separação. Não aparece em nenhum lugar da Constituição. Não existe separação entre igreja e Estado. A igreja deve dirigir o governo. O governo não deve dirigir a igreja. E eu estou cansada dessa separação entre igreja e Estado, que não está na Constituição. Foi uma carta fedorenta e não significa nada parecido com o que eles dizem que faz. Por que tantos de nós não estão vendo que o que realmente está acontecendo é que a imagem da besta está sendo formada hoje? Meu objetivo é fazer um apelo de que precisamos acordar. Precisamos ver o que está acontecendo. Precisamos começar a falar sobre isso mais diretamente, da maneira como os adventistas como A.T. Jones e Wagner, no final da década de 1880, falaram sobre o impulso para estabelecer o cristianismo nacional, o que eles chamam hoje nacionalismo cristão. Os adventistas falaram sobre isso no final da década de 1880, na American Sentinel. Adventistas falaram sobre isso ainda em 2009, no artigo da revista Liberty, intitulado The American Sentinel and the Crusade to Nationalize Christianity. E está acontecendo novamente agora. Há um grupo de protestantes tentando empurrar o cristianismo nacional com o nacionalismo cristão. E precisamos dizer algo sobre isso. Há uma citação oculta da versão de 1888 do Grande Conflito. Esconde-se à vista de todos há quase 140 anos. Só reparei isso no ano passado, quando estava a trabalhar na série e no livro que acabamos de produzir, intitulado Daniel 11. 7. Mas antes de chegar à citação, quero mostrar algumas coisas, começando com um clipe de um documentário do canal História, discutindo os primeiros cristãos neste país em relação às leis dominicais. Isso vai preparar o terreno para o que vamos falar hoje. Então, sente-se, aperte o cinto e vamos dar uma olhada juntos. Mas no final de 1500, os puritanos na Inglaterra e nas primeiras colônias da América provaram ser tão rigorosos quanto os fariseus na observância do sábado. Eram comunidades teocráticas, comunidades que pensavam estar estabelecendo o governo de Deus aqui na Terra. Nadar e cortejar eram crimes puníveis com multas, chicotadas, cortes nas orelhas ou horas nas ações. Assim, há até um caso registrado em que um capitão do mar voltou depois de um longo intervalo no mar e beijou sua esposa no sábado e foi severamente repreendido. Aí está. Desde o início deste país, houve o desejo de fazer desta uma nação dita cristã. Mas esse termo, nação cristã, pode significar muitas coisas diferentes, dependendo de quem está usando o termo. Na minha humilde opinião, muitos que usam esse termo usam-no para significar isso. É uma citação retirada do Desejado de Todas as Nações e diz: mas hoje, no mundo religioso, há multidões que, como creem, trabalham para o estabelecimento do reino de Cristo, como domínio terreno e temporal. Eles desejam fazer de Nosso Senhor o governante dos reinos deste mundo. O governante em suas cortes e acampamentos, seus salões legislativos, seus palácios e mercados. Eles esperam que ele governe através de decretos legais impostos pela autoridade humana. Uma vez que Cristo não está agora aqui em pessoa,
eles mesmos se comprometerão a agir em seu lugar e executar as leis do seu reino. O estabelecimento de tal reino é o que os judeus desejavam nos dias de Cristo. Eles teriam recebido Jesus se ele estivesse disposto a estabelecer um domínio temporal, a fazer cumprir o que eles consideravam as leis de Deus e a torná-los expositores da sua vontade e agentes da sua autoridade. Mas ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não aceitaria o trono terreno. Há muitos que procuram que os Estados Unidos sejam uma espécie de quase teocracia. E, como eu disse, tem sido assim desde o início do país, com pessoas sendo punidas e colocadas nos estoques por não respeitarem o chamado Dia do Senhor. Veja os sentimentos de alguns dos líderes cristãos. Esta é a nação de Deus e ninguém vai tirá-la dele. Se este é o país de Deus e ninguém vai tirá-lo dele, então por que não colocar alguém nos estoques por não guardar o chamado Dia do Senhor? O problema é que está claro em João 18, verso 36, que Jesus nunca pediu para ser o governante deste mundo em seu estado atual. Ele disse que o seu reino não é deste mundo. De fato, em João 6, verso 15, ele registra a história de algo que Jesus viu borbulhar em sua época. Viu-a borbulhar e fugiu dela. Evitou-a como uma peste. E diz que, quando Jesus, portanto, percebeu que eles viriam e o tomariam à força para torná-lo um rei, ele partiu novamente para uma montanha sozinho. Espero que você tenha percebido que eles tentaram tomar Jesus à força e torná-lo rei. Você está prestes a ver que é isso que os protestantes têm tentado fazer por mais de 160 anos, que é tomar Jesus pela força do governo e torná-lo rei e governante deste mundo e desta nação. Foi por causa dessa realidade que Ellen White fez a seguinte declaração no Grande Conflito, página 573. Ela diz: nos movimentos agora em curso nos Estados Unidos para garantir às instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão seguindo os passos do papado. Agora, quero mostrar-lhe uma captura de tela desta citação, para que você possa ver o que estava no texto original da versão de 1888 do Grande Conflito. E já agora, não estou a dizer que a versão de 1911 seja má. É uma afirmação. Ver apêndice, nota 11. E isso nos leva ao apêndice. E é aqui que vamos gastar um pouco do nosso tempo hoje. Esta parte do apêndice foi escrita em resposta a algo chamado National Reform Association, também conhecido como NRA. De acordo com o apêndice do Grande Conflito, a declaração de Ellen White, que acabamos de ler, foi em resposta à NRA. Diz que esses movimentos são visíveis sob diversas formas e de diferentes maneiras, mas a organização que incorpora quase todas as formas e trabalha de todas as maneiras para alcançar seu fim é a Associação Nacional de Reforma. Teve origem numa conferência que representava 11 denominações diferentes de cristãos de 7 estados da União. Agora tem o apoio de homens proeminentes de todos os ramos da Igreja, da União Nacional de Temperança Cristã das Mulheres e do Partido da Proibição. Propõem que a nossa Constituição Nacional seja alterada para, entre aspas, constituir um governo cristão, reconhecendo Deus como a fonte de toda autoridade e poder no governo civil. O Senhor Jesus Cristo como governante entre as nações, a sua vontade revelada como a lei suprema da terra, e assim colocando todas as leis e instituições cristãs e usos do nosso governo com base legal inegável na lei fundamental da terra. Agora, não perca isso. Número 1.
diz que eles eram uma conferência representando 11 denominações diferentes de todos os ramos da igreja. Número 2, eles tinham o apoio de homens proeminentes de todos os ramos da igreja. Número 3, a União Nacional da Temperança Cristã das Mulheres e o Partido da Proibição estavam fortemente envolvidos, o que significa que a moral da sociedade desempenhou um papel enorme neste movimento. Número 4, eles queriam que a Constituição fosse alterada. E número 5, eles queriam colocar todas as leis, instituições e usos cristãos do nosso governo é uma base jurídica inegável na lei fundamental da Terra. Quero que você entenda que essas declarações não são apenas teorias selvagens inventadas pelos adventistas no laboratório do grande conflito. Você pode vê-lo na página da Wikipédia da Associação da Reforma Nacional, que diz que anteriormente era conhecida como a Associação Nacional para Garantir a Emenda Religiosa da Constituição dos Estados Unidos. E, por favor, não perca esta. Seu nome original declarava seu objetivo, que era alterar a Constituição para acrescentar a seguinte emenda: nós, o povo, reconheceríamos Deus Todo-Poderoso como a fonte de toda autoridade e poder no governo civil. O Senhor Jesus Cristo como governante entre as nações, sua vontade revelada como a lei suprema da terra, para constituir um governo cristão. Essa foi a mesma afirmação do apêndice do grande conflito. Era disso que Ellen White estava falando quando disse: nos movimentos em curso nos Estados Unidos, para garantir às instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão seguindo os passos do papado. E se você não percebeu, esses movimentos mais uma vez ressurgiram na forma de movimentos como o Projeto 2025. O mesmo Projeto 2025, de que falamos em um episódio do Olhar Profético. Este é o princípio-chave por trás do movimento nacionalista cristão, que está ativamente procurando legislar o domingo como um dia de adoração. Dê uma olhada para isso mesmo. Como entendo, o nacionalismo cristão é a ideia de que a sua nação se identifica e se entende como cristã. E eles buscariam seu bem como cristãos, o que incluiria políticas que encorajassem as pessoas a frequentar a igreja, encorajassem as pessoas a procurar essencialmente os meios da graça. Então, isso incluiria coisas como, eu acho, leis de sábado, leis dominicais, essencialmente. Podemos falar sobre isso mais, mas essencialmente fechar empresas e emergências. E isso não seria uma forma de forçar as pessoas a frequentar a igreja ou fazer qualquer tipo de culto, mas seria uma espécie de lembrete para as pessoas de que é para isso que este dia serve e você deve fazer. Não é diferente do que aconteceu há cerca de 140 anos, que levou os adventistas a iniciar a publicação mensal American Sentinel, que reconhecemos hoje como a revista Liberty. Pioneiros como Joseph Wagner e E.G. Wagner e A.T. Jones lutaram com sucesso contra esses movimentos naquela época, desempenhando seu papel para retardar a formação da imagem da besta, retardando a união da Igreja e do Estado. Isso levou Ellen White a uma mensagem de 1885 a dizer que ninguém fique sentado na expectativa calma do mal, consolando-se com a crença de que esta obra de movimento da reforma nacional deve continuar, porque a profecia predisse e que o Senhor abrigará seu povo.
Não estamos fazendo a vontade de Deus se nos sentarmos em silêncio, sem fazer nada para preservar a liberdade de consciência. Agora, quero que entendam o que estava motivando esse desespero entre os protestantes para mudar a Constituição e inaugurar Cristo como Rei dos Estados Unidos da América. Neste artigo da edição de 2009 da revista Liberty, que já mencionei, diz: o ethos geral, compartilhado pelas principais denominações protestantes, permaneceu a influência moral dominante na América no final do século XIX. Mas perigos múltiplos e acelerados ameaçavam esse domínio. O crime, o vício e a pobreza galopante nas cidades superlotadas, o enorme fluxo de imigrantes impulsionando a base de poder do catolicismo romano, a influência dos valores seculares nas universidades e as grandes corporações que dominavam a nova economia industrial, o declínio da moralidade, do crime, do vício, dos imigrantes, dos valores seculares tomando conta. Será que estamos vendo algo familiar? Estes são os mesmos apelos de mobilização sobre o declínio dos Estados Unidos que estamos ouvindo hoje, levando as pessoas a dizer que precisamos voltar para Deus. O artigo da revista Liberty prossegue dizendo que, em resposta a essas questões, na década de 1880, o Christian Nation Advocates, ou Christian Lobby, para tomar emprestado um rótulo do historiador Gaines Foster, procuraram promover o reinado de Cristo sobre a nação por meio de legislação. Mais precisamente, a legislação federal. Embora uma emenda constitucional permanecesse central em seu programa, os lobistas cristãos não esperavam por sua aprovação para pressionar por outra legislação em nome de numerosos aspectos de comportamento moral, mais notavelmente sobriedade e observância do domingo. Eles queriam uma nação cristã, e os protestantes de hoje, que se alinharam com o nacionalismo cristão e o projeto 2025, querem exatamente a mesma coisa. No final da década de 1880, os reformadores cristãos nacionais disseram: o governo deve impor a todos os que vêm entre nós as leis da moral cristã. Outro anunciado pelo reverendo E.B. Graham é que, se os opositores da Bíblia não gostam do nosso governo e de suas características cristãs, deixem-nos ir para alguma terra selvagem e desolada, e em nome do diabo e por causa do diabo, subjugá-lo e criar um governo próprio, ideias infiéis e ateias, e então, se conseguirem aguentar, fiquem lá até morrerem. Outro anunciado por Jonathan Edwards, D.D., é que os judeus e todos os cristãos que guardam o sétimo dia devem ser classificados como ateus e devem ser tratados como para esta questão da reforma nacional, um partido com ateus que não podem viver juntos no mesmo continente com o cristianismo nacional reformado. Quero que entendam que aqueles que defendem estes ideais de cristianismo nacional ou nacionalismo cristão não são amigos dos ateus e, eventualmente, também não serão amigos dos guardadores do sábado. Este sentimento está a crescer rapidamente neste país e temos de estar atentos a ele. A declaração do apêndice do grande conflito prossegue dizendo: o reino de Cristo deve entrar no reino da lei através da porta da política. Há homens de temperança suficientes nos partidos democrata e republicano para tomar posse do governo e nos dar proibição nacional no partido do futuro próximo, que é ser o partido de Deus. Pedimos aos céus que não lhes dê descanso até que façam um juramento de fidelidade a Cristo na política e marchem em um grande exército até os postes para adorar. Este era o sentimento no final da década de 1880. E esse espírito foi o que abriu o caminho para o senador Henry Blair introduzir um projeto de lei de descanso dominical
em 1888. E aqui estamos novamente com um grupo de cristãos que estão ficando cada vez mais poderosos e que estão procurando pressionar exatamente pela mesma coisa. Está literalmente no documento para todos lerem por si mesmos e estão dizendo isso publicamente. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Outros cristãos que não são adventistas estão falando sobre isso. Até mesmo muitos ateus, embora obviamente eles tenham sua própria agenda separada, baseada na rejeição de Deus a todo custo, estão a fazer soar o alarme sobre estes movimentos. Então, volto a perguntar, o que você tem a dizer sobre isso? Você acredita que isso não é nada? Ou você é como eu, que pode ver claramente os ventos que foram mantidos por tanto tempo agora sendo soltos? Alguns podem dizer que estão sendo soltos lentamente, alguns podem dizer que estão sendo soltos rapidamente, mas penso que todos temos que concordar, pelo menos, que estão efetivamente a ser soltos. É isso mesmo, irmãos? É isso mesmo? Eu espero que vocês tenham compreendido esta mensagem. Espero que, de acordo com o apelo dele também, vocês compartilhem para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo agora. Bem, queridos, eu os verei no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até breve.